Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos na nossa casa, apenas 3 trabalhadores, e vocês aí do outro lado também estão conosco neste momento de prece, um momento de aprendizado, onde mais uma vez a mensagem chegará até você. Desta forma, infelizmente gostaríamos que fosse de outra a presença de vocês, mas infelizmente terá que ser transmitido desta forma. Então, que Jesus possa envolver todos nós e que os nossos corações possam estar juntos deste nosso mestre querido. Hoje conosco Hilda Doreto, tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho, do Lar Emmanuel, e o tema da palestra, a regeneração da humanidade. A frase que trabalhamos esta semana: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o Espírito dos povos, Jesus. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: renova teus pensamentos com a prece e com o estudo, auxiliando os irmãos do caminho, porque toda ajuda ao próximo será sempre auxílio para ti mesmo. Irmã Sheila. Vamos fazer a leitura do Evangelho. A lição que caiu para nós hoje é o capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. E o trecho que caiu, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que estes espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de sangue não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue de que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. A leitura do Evangelho prossegue um pouquinho mais, mas nós vamos parar por aqui. E se você tiver então interesse em dar continuidade, logo mais, é o capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Vamos fazer nossa prece. Vamos nos preparando neste momento, um pouquinho mais após esta leitura do Evangelho, onde nós vamos refletindo sobre a nossa família, sobre aqueles espíritos que se encontram junto de nós, aqueles nossos amigos que também fazem parte da nossa família espiritual. Todos nós estamos assim juntos, agrupados, para uma finalidade. E é neste início de prece onde nós vamos envolver então
toda a nossa família, material e espiritual. Vamos fechar nossos olhos para que nós possamos nos desligar das coisas do mundo, para que assim, desta forma, o nosso coração esteja aberto, receptivo, emanando vibrações de amor a estas famílias, a material e a espiritual. Quando nós nos encontramos com os olhos fechados, nós mergulhamos em nós, tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que está à nossa volta, e nós devemos assim prestar atenção a tudo isso que o nosso coração e estas vibrações que nos acompanham, que nos envolvem, para que nos sintamos tranquilos, felizes, em comunhão com o nosso Pai. E é nesta tarde em que nós, mais uma vez, estamos aqui. Vocês também estão em seus lares, em tantos lugares, nos hospitais, e da mesma forma, assim como nós estamos em comunhão com o Pai, vocês também aproveitem este instante, cada um agradecendo da sua forma e também pedindo, pois é assim que o Evangelho nos ensina que nós devemos também pedir. Mas saibamos pedir o que realmente for de necessidade para nós. Nós sempre queremos algo material ou alguma coisa para as nossas conquistas, para os nossos bens, para que nós possamos adquirir cada vez mais algo. Mas vamos pedir primeiramente a este nosso Pai, que nos tranquilize, nos acalme, que nós possamos receber as bênçãos para o nosso espírito. Assim como nós pedimos também, primeiramente, a cura física, aquilo que nos incomoda, as nossas dores, mas vamos pedir também a este nosso Pai, primeiramente, que possa curar a nossa alma. E todos nós, juntamente, em pensamento e sentimento, vamos nos ligar um pouco mais com o nosso mentor individual. Vamos aproveitar este momento de silêncio, de reflexão, onde nós, buscando dentro de nós, vamos ouvir aquilo que nosso mentor, nossa mentora vem sussurrar no nosso ouvido, ou colocar as palavras na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentir, pois é isto que nós necessitamos para o dia de hoje. E queremos agradecer sempre a este amigo, esta amiga, por estes momentos felizes e por todos os demais momentos em que nós, ao acordarmos, lembrando deste nosso amigo espiritual, e ao repousarmos, agradecendo a este amigo, a esta amiga, por toda a ajuda que recebemos num mais um dia de vida, e assim vamos passando dia a dia, tendo a certeza de que nunca estamos sozinhos. Sempre o amparo e a misericórdia de Deus envolvendo e trazendo a cada um de nós
aquilo que nós merecemos e aquilo que nós acreditamos para o melhor de cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Hilda Doreto, que está aqui conosco, que irá transmitir a sua mensagem, alimentando a nossa alma, levando assim o lenitivo da nossa dor, que neste momento todos nós possamos envolvê-la, envolver o seu lar, seu companheiro, suas filhas, e principalmente no dia de amanhã, onde completará mais um ano de existência. Que Jesus a abençoe, fortaleça e que possa, sim, sempre servir de instrumento do plano maior para trazer o conforto a todos nós. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus continue conosco. Nós, nesta tarde, vamos fazer uma reflexão a respeito da regeneração da humanidade. E o nosso trabalho está baseado no livro A Gênese, de Allan Kardec, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Muito bem. Há muito tempo atrás, a minha sogra, ela tinha um hábito assim de que quando as coisas fugiam um pouco do controle ou se apresentavam com uma certa dificuldade, ela fazia uma afirmação categórica: é o Apocalipse. E a gente ria muito com a história de é o Apocalipse, né? Para ela, tudo que era inusitado, ela falava, é o Apocalipse. E agora estão acontecendo situações tão inusitadas na nossa vida que nós começamos a pensar, é o Apocalipse? Né? Muito bem, essa é uma brincadeira que a gente faz para começar a falar sobre esse momento que nós estamos vivendo. Né? Nós já vimos na internet, todos nós vimos através da internet, a bênção da internet, né? Uma série de informações de todo tipo, uma série de mensagens que as pessoas passam, algumas alegres, algumas de bom humor, algumas muito tristes, algumas notícias muito boas, algumas notícias não tão boas. Né? E tudo isso que a gente recebeu, todo mundo já tem. Né? Mas nós vamos pegar algumas coisas. Vocês com certeza já devem ter recebido aquelas fotinhos, um conjunto de fotos que fala das pandemias da antiguidade, que vem acontecendo aí no mundo. Né? Então, fala lá da grande praga de Marcela, fala da epidemia de cólera, da gripe espanhola, da gripe asiática. Não vou falar para vocês quantos anos eu vou fazer amanhã, mas quando teve a gripe asiática, eu ia com a minha mãe aplicar injeção nas pessoas. Eu já estava por aqui quando teve a gripe asiática. Muito bem, quando a gente olha, apareceu lá todas essas pandemias e dizendo assim, ó, de 100 em 100 anos, fizeram uma computação lá, de 100 em 100 anos, aparece uma praga para a humanidade. Que é para a humanidade, que acontecem essas pragas com a humanidade. E a gente pensa, parece um movimento cíclico. Né? Parece um movimento cíclico. E por que esse movimento existiu e existe ainda? O que é esse movimento? É um movimento, aparece uma grande pandemia, uma grande epidemia, uma pandemia, justamente porque até dá a impressão para a gente, né, antigamente se pensava que era um castigo divino. Mas hoje a gente olha e vê que não tinha nada de castigo divino.
A humanidade foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Vamos pegar a epidemia de cólera. A humanidade foi se desenvolvendo, 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 até um ponto em que ela estava madura para receber novas condições de desenvolvimento. E sempre em todos os âmbitos da vida, né? na parte material e na parte espiritual. Então, chegou nesse ponto, mas tem que dar um salto aí. Desenvolver ciência, desenvolver intelectualidade e tal, é uma coisa meio natural para a humanidade. Mas o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento moral é uma coisa muito difícil. Então, quando chega nesse ponto, tem que acontecer um impacto para que as pessoas deem esse salto para conseguir ir para frente, para a humanidade dar um salto e começar uma nova etapa. Então, são saltos que nós vamos vendo na trajetória da humanidade para que se torne a humanidade melhor, tenha condições de receber informações melhores, tenha condição de que o conhecimento a respeito da espiritualidade seja ampliado. Vamos prestar atenção no ponto em que chegou aqui o Consolador Prometido, a doutrina dos Espíritos, que foi o grande bom, né? O grande bom. Então, esses acontecimentos, esses acontecimentos acontecem, eles ocorrem por quê? Porque a humanidade chegou num ponto em que ela está pronta para ir para frente. E de uma forma acelerada. Então, nós olhamos, até então pensávamos que a humanidade pensava que eram castigos divinos e que tínhamos feito tanta coisa errada que podia acontecer, que estava acontecendo o que é pior. Quando a gente estuda a Gênese de Kardec, nós começamos a ter uma outra visão das coisas, né? Então, vamos pensar, agora nós estamos vivendo uma pandemia. Estamos no meio da pandemia. Então, é também um desses processos que nós estamos passando. Um processo de crescimento. Lá na Gênesis está escrito assim: a humanidade se transforma e se transformou em cada uma dessas épocas, né? E cada necessidade de transformação aparece com uma crise. Então, aparece a crise porque chegou o ponto em que o homem precisa ir para frente. E ele não está indo em algum setor. Então, precisa ter a crise para que tudo seja bagunçado e as cabeças comecem a pensar, as coisas comecem a acontecer, a ciência comece a se movimentar para resolver o problema e as pessoas comecem a movimentar-se para resolver o convívio. Então, tudo isso está lá escrito na Gênesis, né? Que é uma crise para o gênero humano. Então, o que são para os indivíduos, o que elas são para os indivíduos, elas são crises também de crescimento. Tudo que acontece com o indivíduo é uma crise de crescimento. Então, e algumas vezes elas são penosas, dolorosas, e arrebatam consigo gerações e instituições. As modificações são tão grandes que morre lá um monte de gente, as instituições caem, e aí então começam as melhoras, começam as modificações que era necessário fazer, né? Então, elas são sempre seguidas, e dá a impressão para a gente que é uma coisa ruim, mas o Kardec coloca, né, que todas elas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Toda crise dessa culmina num ponto em que há um crescimento. Logo depois dela vem o crescimento material e moral. O título mesmo do capítulo 18 da Gênesis, né, é os tempos estão chegados. Os sinais dos tempos. Ele fala também da geração nova, que nós não vamos hoje falar nada sobre ela, né? Ele diz assim: são chegados os tempos, dizem-se em todas as partes, e são tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. É aí que está o nosso ponto de discussão de hoje. Esses acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Então, é este o objetivo, né? Que Kardec traz muito claramente para nós. E ele fala assim: em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Então, para quem nada crê, é uma bobagem, né? É assim mesmo, é isso aí, a coisa acontece desse jeito. Tá. Para a maioria para uma grande parte das pessoas que acreditam, ficava assim como uma coisa sobrenatural, como um acontecimento catastrófico, né? Vinha na ideia essa postura, né? Mas não.
o nosso globo, como tudo mais, está em fase de progresso. A Terra está deixando de ser o planeta de expiação e provas, onde a naturalidade da vida do homem é a da provação e do sofrimento, para ser um planeta de regeneração. Então, nós estamos aqui nos preparando para o planeta de regeneração. E temos que lembrar, a gente sempre fala disso, mas vão falar para mim, nossa, Hilda, toda vez você fala a mesma coisa. A gente precisa reafirmar isso. E a pátria de regeneração, a terra de regeneração, ela é uma terra onde a tônica dos relacionamentos será o amor. Então, é para isso que nós estamos sendo treinados. E treinados há tanto tempo, para atingirmos o cume. Lá a terra vai ser agora um local em que o amor dominará as relações humanas. Então, este é o objetivo, né? Então, o nosso globo, a nossa Terra, ela progride tanto fisicamente, com os elementos que a compõem, quanto pela depuração. Veja bem, é interessante, a gente vê a Terra, quando você fala assim, está sofrendo, aí teve terremoto, teve vulcão aqui, ali, essa semana saiu uma notícia que teve não sei quantas explosões de vulcão, tal, explosõezinhas geotérmicas, para o pessoal que estuda essa parte da geologia, né? Da geofísica. Então, todas essas coisas acontecendo, uma coisa aqui, outra coisa ali, esse fervilhar de acontecimentos é a modificação da Terra mesmo, modificação do planeta geofísico. Mas o planeta não é só a parte geofísica. O planeta é de criação divina. Ele tem toda a vida em volta dele. Tem a vida dos reinos vegetal, animal e do homem, e a vida do homem aqui na Terra. Né? Deus, existe uma prece que diz que a gente agradece a Deus, né? Uma prece que se faz, né? Agradeço a Deus quando o sol está lindo, maravilhoso, a gente diz assim, obrigado, Senhor, por esse sol, por nos dar a vida e esse sol para manter a vida, e a terra para nos acolher, enquanto estivermos aqui. Então, quando nós pensamos na Terra, nós temos que pensar no conjunto. Ela, geologicamente, geofisicamente, ela está se desenvolvendo, ela está mudando. Mas também tem que mudar, e estão mudando, os encarnados e desencarnados envolvidos na Terra, que vivem sobre a Terra, que vivem no planeta Terra. Então, não é uma modificação só do planeta, mas é uma modificação também de todas as pessoas. E vamos pensar, encarnados e desencarnados, porque essa é a humanidade terrena toda, né? Encarnados ou desencarnados. Então, existe um trechinho que vocês vão me permitir dar uma lidinha da Gênese, que ele é muito esclarecedor. Ele diz assim, nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral, a mudança dos sentimentos, o trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Isso foi escrito em 1868. Não parece que foi escrito para agora, para hoje? Né? Então, por isso que eu quis ler para vocês, porque isso é muito forte, essa explicação, essa elucidação de Kardec a respeito de como a Terra vai se tornar o planeta de regeneração. E qual que é o nosso papel nela, né? Veja bem, quando nós falamos, né, que teve todas aquelas pandemias, aquelas epidemias, tal, era para o homem se modificar, e passa um tempo, vem outra. E fiquei pensando como Jesus é paciente conosco, né? Como ele não desiste da gente. Que coisa! Fosse eu, já tinha desistido fazia um tempão, porque não tenho paciência para tanto, né? Mas esse é um dos meus aprendizados desse momento, é um dos meus aprendizados. Então, ele realmente dá oportunidades, Jesus vai dando oportunidades para que a gente se desenvolva, para que nós nos desenvolvamos espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, né? Fisicamente, inclusive. Os nossos corpos hoje são corpos diferentes do que eram os corpos há alguns tantos anos atrás, né? Os nossos corpos físicos. Então, tudo isso, ele vai trazendo novas oportunidades, novas coisas, novas revelações, para que a humanidade realmente consiga fazer esse caminho de crescimento espiritual, né? Vamos pensar. Vou contar um exemplo para vocês. Quando os meus filhos moravam na minha casa, a gente fazia evangelho
todo dia, num dia da semana. Fazíamos o evangelho toda semana. Aí eles começaram a sair de casa. Foram morar nas casas deles. Mas ainda vinham. Tinha algum em casa ainda, porque eu tenho uma porção, né? Então, tinha algum em casa ainda, vinha todo mundo no domingo. Aí vinha no domingo e a gente passou o evangelho para domingo. Para todo mundo fazer o evangelho. Aí, de repente, casaram, foram embora, moram nas suas casas, casas têm seus filhos. E o nosso evangelho mudou de dia. Porque não precisa mais ser no domingo, né? O nosso evangelho, meu e do meu marido, é feito na segunda-feira. Agora, e a gente sentia falta. E nós temos 4 netos. A gente sentia falta que as crianças também, assim como a gente labutou, botou essas crianças de evangelização, foi com eles, fez todo o processo, a gente queria que os pequenos também estivessem com a gente. E aí, Jesus, na sua misericórdia infinita, na sua visão infinita e magnífica do mundo, jogou um desenvolvimento de internet, de coisas virtuais, no colo da humanidade. E sabe o que nós fazemos agora? Todo domingo, de novo, às 8, todo domingo não, todos os dias, às 8 da noite, através do Zoom, do aplicativo do Zoom, nós fazemos o nosso evangelho. E a primeira parte do evangelho quem faz são as crianças. Vou só contar umazinha para vocês. A minha netinha de 9 anos, o meu netinho de 6 anos, quando soube que na China tinha uma epidemia de coronavírus, ele desenhou um monte de corações. E a mãe dele falou assim, é para a escola que você está fazendo? Ele falou, não, eu vou mandar para a China. Foi na janela e jogou os corações para ir para a China. Caiu lá embaixo do prédio, ele disse, enchi, mamãe, só foi até a Lapa. Mas a disposição de doar o coração, de mandar alguma coisa. A outra pegou o globo terrestre, enquanto a gente fazia o evangelho, pôs um globo terrestre com uma lanterna e ficou girando o globo terrestre para a luz poder pegar no mundo inteiro. Então, as coisas que Jesus possibilitou para nós são magníficas. E nós estamos sentados reclamando de que nós estamos freados. Até comentei agora há pouco com o Edson, que eu tomei o maior susto quando a minha filha falou para mim, mãe, agora começou um negócio, você não me saia de casa, hein, mãe? Eu falei, ué, você é do grupo de risco. Eu falei, gente do céu, eu sou do grupo de risco. A gente não tem noção de como a vida da gente está, de onde a gente está, de como as coisas são. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, encarar por esse lado. Eu sou do grupo de risco e agora eu tenho que ficar presa aqui. Eu vou seguir direitinho, o doutor Bezerra de Menezes falou. Atendam direitinho as normas que forem ditadas pelas diretrizes sanitárias, dadas pelos órgãos sanitários. Estamos respeitando tudo isso, né? Estamos respeitando, mas nós precisamos começar a ver que tudo isso é uma bênção. Vocês receberam aquele escrito da internet, né, aquela mensagem da internet, que dizia assim, olha que vírus poderoso. Em 15 dias, ele fez a humanidade inteira cair de joelhos. Como é que nós estávamos orando ultimamente? Quanto tempo nós estávamos dedicando à oração? Quanto tempo nós estávamos dedicando ao nosso momento presente? Aos nossos filhos, quem tem filho pequeno, que é essa correria enorme do dia a dia. Quanto tempo nós estávamos com disposição interior para as brigas deles? Quanto tempo nós estávamos dedicando na nossa vida para o hoje? Era sempre o amanhã, o depois, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que buscar não sei o quê. Era tudo para fora e para depois. Essa é a grande bênção do momento. É o momento de voltar para dentro. De voltar para dentro. Nós fomos aprendendo tudo. A doutrina dos espíritos chegou, esclareceu tudo. Lembra, alguém deve ter gente como eu que quando sabia que existia a vida depois da morte e tal, mas quando pegou o livro Nosso Lar na mão, ainda não conhecia Kardec, mas pegou o livro Nosso Lar na mão, e eu abençoo todos os dias o André Luiz e o Chico Xavier por isso, pegou o livro na mão e descobriu a maravilha da vida depois da morte e da vida aqui, antes da morte.
Todos esses esclarecimentos vieram e nós ainda não estamos prontos, gente. Nós não estamos prontos. A terra de regeneração está ali na esquina. E nós não estamos prontos. Esse vírus é um castigo divino? De jeito nenhum. Ele é um presente. Ele é um presente para que nós realmente possamos olhar para nós e nos modificar e fazer crescer em nós o que nós temos de melhor. Veja bem, o que nós estamos fazendo aqui? É um treinamento compulsório. Agora você tem que ficar em casa, e se você fica em casa sozinha, uma amiga minha que não tem ninguém, mora sozinha, é viúva, ela reclamando lá, falando uma porção de coisas, ela falou assim, imagina, menina, que agora eu fiquei lembrando de todas as mágoas que eu já tive na vida. Ai, que maravilha! Agora você sabe quem que você tem que perdoar, olha que maravilha! Olha a mão divina de Jesus abrindo o nosso coração para que a gente se enxergue. Tem umas brincadeiras na internet, né? Tem uma que eu achei muito bonitinha, que diz assim, essas brincadeiras trazem o bom humor. Tem gente que não gosta, mas eu acho que é um momento, vem a brincadeira. Se é uma brincadeira de bom gosto, a gente tem que rir da brincadeira de bom gosto, porque está trazendo alegria para nós. E lá no livro do Miramês, Maria de Nazaré, Nossa Senhora, diz assim, é preciso que desenvolvamos uma das grandes qualidades do amor divino, que é a alegria. Então, está escritinho lá, mandaram lá o seguinte, eu não pensei em momento nenhum que durante o ano de 2020 faria parte das minhas atividades dar banho em pacote de batata palha. Né? Uma coisa bem bobinha, mas que quebra um pouquinho essa nossa preocupação. Quando tem aquele outro dizer que eu achei também muito, muito bom e muito próprio, que diz assim, o ser humano pergunta por que Deus não para isso? Por que Deus não para tudo isso? Não manda parar tudo isso. Né? Aí vem lá, e Deus responde, porque eu estou fazendo com que o homem se modifique. É em outras palavras que está escrito, mas dessa forma. Né? Veja bem, então, todas as reflexões que nós temos que fazer, nós temos que estar conosco e sentir que é a grande maravilha do momento. O Emmanuel diz, no livro dele, no Pensamento e Vida, ele diz que todos nós estamos ligados a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que pensam como nós nesse momento. Eu tenho uma amiga que diz que ela tem todas as possibilidades, ela tem todas as facilidades, mas ela começou a chorar quando começou a história do coronavírus, ela começou a chorar pensando nas pessoas que não tinham essas condições, né? Esse não é o nosso papel. Chorar não é o nosso papel. O nosso papel nesse momento, isso é agir como empatia. Eu ofereço para o outro a segurança interior que eu posso ter. Eu dou para ele, no meu pensamento, na minha vibração, na vibração do meu coração, a certeza de que nós estamos protegidos. A certeza que é Jesus que está no leme. A certeza que não existe desarmonia no conjunto do universo. Que tudo está sob o comando do Pai Celestial. E que tudo está em perfeito movimento. Quando nós sentimos isso, quando nós oramos, quando nós buscamos, renovamos a nossa esperança, quando nós renovamos a nossa alegria, nós estamos renovando a alegria de um grande número de pessoas. Esse é um dos nossos papéis. Está fechado em casa? Tá? Contribui com toda a humanidade numa elevação de vibração, de pensamento e de sentimento. Esse é o nosso papel agora. Foi muito bom a gente aprender aprender de verdade, ali na carne mesmo, que nós somos todos iguais. Né? Depois vocês procurem uma poesia, que tem um rapazinho que fala uma poesia na internet aí, muito bonita sobre esse tema. Somos todos iguais. Né? Você ficou preso na sua casa e você não pensava no motoqueiro que vinha, você pagava a pizza para ele, tudo bem, você não estava preso mesmo, ou você ia comer fora a pizza. Agora que você tem que ficar lá dentro e tem que depender que ele venha, e você não vai pedir se estiver chovendo muito, porque o seu coração dói de pensar que ele vai correr aí na chuva, mas
Quando você nunca pensou, não pensou nele, não parou e pensou nele, detalhadamente, pausadamente, como uma pessoa igual a você, como um presente para você, como um colaborador seu. Você não pensou na interdependência. Até ver que todos nós podemos adoecer. Todos nós podemos morrer. Somos todos iguais. Então, nós estamos na luta contra o egoísmo e o orgulho, que são os dois grandes entraves do progresso humano. Então, a arrogância foi por água abaixo. Né? Outro dia, a gente sempre faz prece, quando estamos reunidos, pelas pessoas que estão na frente de tudo isso, pelos trabalhadores da saúde e tal e tal. Aí eu olhei no jornal, estava escrito lá, eu também posso pegar o coronavírus, o sepultador de corpos. Falei, nossa, nunca passou pela minha cabeça a importância dessa criatura. Sem ele, o que seria nesse momento? Sem eles, o que seria nesse momento? Da higiene que nós precisamos tanto. Lá na minha porta passa o lixeiro, né, os que recolhem o lixo, eles gritam, cantam e falam boa tarde, bom dia, e fazem uma folia na rua. Né, e eu falei, por que será que eles fazem essa barulheira? Eu sei que eles fazem isso no Natal, mas por que estão fazendo essa barulheira? Aí alguém contou lá, que conhece uma dessas pessoas, que eles fazem isso para trazer um pouco de alegria para as pessoas que estão presas em casa. Aí você fala, isso é amor. Isso é emanação amorosa. E nós temos que fazer a nossa parte, né? A nossa parte. Uma das falas dos amigos espirituais diz assim, que as pessoas... o Dr. Bezerra diz que todo mundo que está desencarnando é porque chegou a hora de desencarnar. E até tem umas brincadeiras aí que tem gente que não morre de jeito nenhum, né? A minha vizinha da frente diz que a mãe dela tem 97 anos, caiu, teve fratura craniana, vazamento sanguíneo, está lá inteirinha, boa, toda em ordem. Né? Então não estava na hora mesmo ainda. O Dr. Bezerra diz que quem está desencarnando por isso. Né? E nós estamos olhando para as pessoas, sabe por que os idosos estão nessa posição de vulnerabilidade? Aí você pensa, se o seu pai ficou doente um tempo, dói seu coração, você acompanha, aí ele desencarna. Você fala, puxa, né, sofreu bastante, desencarnou. Tudo bem, você até aceita. Agora, quando alguém diz assim, olha, tem uma pandemia aí que pode matar o seu pai, você pula em cima do salto e fica querendo salvar o seu pai de todo jeito. Lá em casa você não pode nem pensar em falar que você vai ali fora. Né? Porque já tem alguém mandando um WhatsApp. Então, o que acontece? O que está acontecendo com os idosos que estão passando por isso? Eles são um exemplo para nós, de que esse é um tempo de modificação interna, e que nós precisamos fazer isso rapidamente. Rapidamente. Eles estão mostrando para nós que quando termina o tempo a gente tem que ir, e que não pode ficar esperando. Tem que fazer tudo o que pode para quando chegar o tempo você poder ir tranquilamente, serenamente. Nós gostamos de orar a prece de São Francisco, não é? Acho que todos nós gostamos, a gente ora, a gente canta, é uma prece lindíssima, né? Agora eu pergunto para vocês, quando foi que nós... Eu perguntei para mim, estou perguntando para vocês. Quando foi que eu orei a prece de São Francisco sem pensar que eu estava pedindo alguma coisa para Deus? Eu estava sempre pedindo alguma coisa que pudesse alcançar o outro. Quando foi que eu pedi na prece por mim, pelo meu interior? Né? Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu pensava sempre, lá tem ódio, então eu preciso levar amor para aquelas pessoas, vou vibrar amor para aquelas pessoas. Onde houver ódio aqui dentro, eu preciso levar o amor. Né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Tem gente que não está conseguindo viver na mesma casa com o marido 24 horas por dia. Né? Graças a Deus, o meu trabalho é em home office, que assim ele fica tomando conta do home office dele um tempo. Porque a gente não está acostumado a viver junto tantas horas. Então, quando é que eu vou pensar em mim que onde houver ofensa eu tenho que levar o perdão? Qualquer coisa ofende a gente, não é? Tem até aquela brincadeira do senhor que está na frente da internet lá falando assim, minha mulher é ótima, tal, com um papel na frente escrito, socorro, gente, né? Que eu não aguento mais ficar aqui. Então, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver a tolerância, onde houver a discórdia que eu leve a união. Aqui dentro está a discórdia, eu preciso mudar aqui dentro para que fora de mim
haja união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Em algum momento eu achei que isso aqui era perigoso demais, eu achei que isso aqui era ruim demais, eu achei que a pandemia era um castigo. Se eu achei, está na hora de mudar e exercer a fé que eu tenho, de que o meu Pai Celestial está fazendo com que eu aprenda. Está oferecendo uma oportunidade, um presente de crescimento para a humanidade. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Cadê o erro aqui dentro para eu buscar a verdade? Né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Ai, meu Deus do céu, agora essa pandemia, o que eu vou fazer? Meu Deus, meu pai, meu filho, o meu irmão tem doença essa, aquela. Então, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Eu tenho que ter a esperança aqui dentro, eu tenho que ter a paz aqui dentro para poder levar para o outro. Né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais perdoar do que consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Está tudo escrito aqui, só precisa realmente refletir sobre ela, né? E refletir profundamente. Nós estamos vivendo agora, e para encerrar a nossa conversa dessa tarde, a nossa reflexão, vamos lembrar do livro que foi escrito em 2012 pela Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus, pela psicografia de Divaldo Franco, que falava que as pessoas estavam com medo das grandes catástrofes, e ela dizia assim, não tem importância se tiver catástrofe, não tem importância se a gente estiver aí olhando como se fosse acontecer um monte de catástrofe. Entrega-te a Deus, porque todos esses acontecimentos estão nos levando a um porto seguro, estão nos levando a um ponto, a um local, a uma terra, a um planeta, onde não mais haverá sofrimento. Imagina uma terra sem sofrimento. Vale a pena, não vale, gente? Esse é um momento do nosso salto quântico como humanidade terrena. É a nossa vez. Nós viemos preparados para isso. Nós temos recursos interiores, que são todas as nossas conquistas interiores, e os exteriores, que é toda essa coorte de espíritos iluminados que Jesus colocou junto de nós para fazer essa travessia. Basta que acionemos esse nosso contingente interior de coragem, força, abnegação, compaixão, esperança, disposição de amar e de servir. Dr. Bezerra disse recentemente que o antídoto para esse vírus é o amor. Estamos prontos. É só fazê-lo sair de nós. Muito obrigada. Agradecemos, Hilda Doreto, por estes ensinamentos. E enquanto você falava, me chamou muita atenção de uma das coisas que você disse em relação que nós estamos nos preparando, aprendendo a amar, né? Para tornar a Terra uma terra de regeneração. E se a gente parar para pensar, a gente tem visto isso muito, né? Todo mundo se movimentando para fazer alguma coisa por alguém, para alguém. Então, continuemos assim, não vamos deixar que, mesmo que acabe essa pandemia, a gente volte a ser o que era antes, né? Porque a gente tem mania de esquecer as coisas também. Então é importante, é um aprendizado nesse momento, e vamos, assim que passar a pandemia, continuar exercitando o amor. Palestrante de quarta-feira, Jové Juvencio do Sacramento Júnior, do Centro Espírita Chico Xavier, O Mal é o Remédio. Sexta-feira que vem para vocês, Felipe Augusto de Lima, representando a USE de Santo André, Justiça da Reencarnação. Que as nossas preces também à noite possam ser voltadas a estas equipes, né? Hoje não falamos, mas sempre envolvemos, que estão de frente aí de todo esse trabalho, os médicos, enfermeiros, todas as equipes, né? Que trabalham dentro do hospital, que a gente sabe o quanto é importante a prática e o trabalho de cada um deles, e também por aqueles que estão reencarnando e também os que estão desencarnando
hoje, né? Que a gente possa levar nosso pensamento também a eles e à família. As nossas recomendações do tratamento, sempre falamos aqui como acontecem os tratamentos, você que está primeira vez nos ouvindo, como não tem o tratamento presencial, eu vou então já pular para o tratamento à distância, que todos deverão fazer à noite, horário que você for deitar, fazer a leitura do Evangelho. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia, faça ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, e também com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica aqui desta casa. Deixe uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, pode ser um copo, mas lembrando de que você deverá beber esta água durante toda a semana. Poderá colocar também para alguém da família, mesmo que nunca esteve aqui na nossa casa, não tem problema, é a sua ligação, é a ligação dele, sempre a água separada, e deverão beber amanhã pela manhã, já ao acordar, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você sempre com a sua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você ou seu familiar se tiver que passar por cirurgia material. No dia do tratamento hoje nós pedimos alguns cuidados, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contendo álcool e não manter relação sexual hoje. A atividade física pelo menos uns 2 dias, vamos evitar. Os demais poderá fazer atividade física e deve, apesar que agora no momento temos que tomar alguns cuidados, mas temos sim que fazer a nossa parte, cuidar, né, do nosso corpo físico e também do nosso espírito. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, pode fazer para nós a sua pergunta, pode ser através do Face, né, do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, ou talvez também, caso você queira mandar uma pergunta para nós, através do e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. E temos também o nosso site www.searadasfraternidades.org.br. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 19 horas. Às vezes pode atrasar um pouquinho se tiver algum problema, mas estamos tentando fazer no horário certinho, às 19 horas, a prece e a palestra. E às quartas-feiras também, às sextas-feiras, às 14 horas. Né? E todas as nossas palestras estão lá no nosso Face, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, você pode acompanhar. O programa da rádio, programa Semeando a Boa Nova, é o Ângelo Cerati que vai estar falando, Fé Raciocinada e Fé Cega. É reprise, eles vão estar reprisando então este programa que teve na rádio. Vale a pena conferir amanhã, né? Rádio ABC, AM 1570, ou né, no Face do Núcleo Espírita Semeador. E você poderá fazer sua pergunta, né, talvez através do Face, e assim, né, se for possível, eles estarem ali em ligação, né, acompanhando e também responder a sua pergunta. Vale a pena conferir. Bom tratamento a todos, desejamos bastante sucesso no seu tratamento, vamos sempre estar ligados aqui com a nossa casa, não vamos nos desesperar, a espiritualidade sempre presente, nos auxiliando. Boa tarde a todos e que Jesus abençoe seu lar e todos vocês. Que assim seja.